Enviar calendários para aprovação facilita a sua vida e a do seu cliente. Quando você tem um calendário definido entre o tempo de criação, o tempo de envio, o tempo de aprovação e o tempo de correção, fica muito mais fácil você se organizar no seu dia a dia. O primeiro ponto na hora de montar um calendário é você escolher um ambiente fácil para sua criação. A gente usa o Trello, que é onde a gente organiza todos os conteúdos. O nosso Trello ele é dividido em 3 espaços para cada cliente. O primeiro espaço, que é o BDI, que é o que a gente chama de baú de ideias. O segundo é o de posts e o terceiro, o de stories. No baú de ideias, a gente vai colocar tudo que a gente tiver de ideias para aquele cliente. Então, seja que eventualmente ele falou em uma conversa sobre um assunto que a gente acha que seria legal no futuro, seja alguma coisa que na nossa rotina a gente, putz, isso aqui seria legal para tal cliente, tudo isso a gente vai jogando no BDI. Por quê? Na hora da gente criar o nosso calendário de posts e de stories, a gente consegue ver no BDI o que tem de conteúdo e a gente consegue arrastar facilmente ou para os posts ou para os stories. No calendário de posts, a gente tem aí os Reels e os IGTVs ou vídeos soltos, que são os videozinhos de até 1 minuto. No calendário de stories, a gente tem aí intercalado várias estratégias que vão desde vídeos, a quiz, batalha, caixinha de pergunta e coisas relacionadas à interação. Esses conteúdos que são em formato de vídeo, a gente envia em formato de roteiro para o nosso cliente. Então, se é um vídeo de stories, ele não pode ser muito longo, então a gente coloca lá tempo de vídeo até tantos minutos. E aí, o que ele deve falar no início, no meio e como deve ser a finalização desse vídeo. Todos os vídeos têm esse roteirinho para o nosso cliente ele ter um norte aí, saber exatamente o que falar e não ficar aí rodando sobre coisas que não são o que a gente gostaria que ele falasse. No Trello, a gente consegue criar aí os cardzinhos, né, que são com dias correspondente aí a cada dia de postagem do nosso cliente, a cada dia da semana. A gente divide em etiquetas, que aí as etiquetas vão desde aprovado, em aprovação no cliente, pronto ou programado, se precisa de design, se precisa ser refeito esse post. Então a gente tem essas tagzinhas que elas são internas. Todo o nosso Trello, ele é internamente. Quando a gente abre exceções, quando um cliente ele tem mais de uma rede social com a gente. Então, por exemplo, a gente tem cliente que tem contratado a gente Facebook, blog, anúncio. Então, são diversas coisas de um único cliente. Então, a gente cria um único quadro no Trello para que esse cliente ele tenha acesso e ele aprove tudo pelo Trello. E não que a gente fique enviando separadamente. Que aí eu já vou trazendo aqui vocês para o momento de envio desses calendários, né? O envio dos calendários, ele é feito muito de acordo com o cliente. Então, quando um cliente inicia com a gente pergunta qual é a forma mais fácil de aprovação dele. Então, aí varia. Tem cliente que gosta que a gente envie em formato de mensagem no WhatsApp mesmo e ele gosta de aprovar, tipo, copiar e colar aquilo para as notas e já fazendo as alterações dele. Tem cliente que gosta que a gente envie em documento Word para que ele abra no computador e faça as alterações dele. Tem cliente que gosta que a gente envie um Word e ele faz as alterações pelo WhatsApp mesmo. E tem cliente que gosta que a gente crie um quadrozinho para ele no Trello, para que ele abra no computador e ele já veja ali imagem, legenda, tudo junto em um único ambiente. Então, assim, é uma conversa entre você e o seu cliente, o que fica mais fácil para ele. A gente já tentou algumas vezes padronizar, né, para o que eventualmente fica mais fácil para a gente, que é colocar todo mundo no Trello. Mas a gente viu que tem cliente que realmente não funciona, que realmente não vai conseguir aprovar por ali, porque são pessoas de rotinas diferentes, de estilos, de abordagens diferentes e não dá pra gente generalizar. Então é legal você ter essa conversa antes com o seu cliente, saber, olha, qual a forma mais fácil para você me dar a resposta mais rápida. Uma coisa muito importante que eu falei para o gerenciamento de médicos é sobre como a gente faz o sistema de correção, né, de post. Todos os posts que a gente envia, a gente sinaliza o nosso cliente para que ele não apague nada do que a gente fez. Então, se ele está no Trello, ele é indicado não a apagar e corrigir lá no nosso próprio texto. Ele é indicado a copiar aquele texto e copiar e fazer as alterações dele nos comentários. No WhatsApp é a mesma coisa. Se foi um documento em Word, ele escreve embaixo de uma outra cor para que a gente veja as alterações dele.
por que a gente faz isso. À medida que a gente vai vendo todas as alterações que ele está fazendo e todas as coisas que a gente está errando, a gente vai conseguir melhorar no próximo calendário. Então, putz, a cliente corrigiu esse ponto aqui porque ela não acredita nesse ponto, então a forma de abordagem dela é essa. Então, no próximo calendário a gente já vai estar mais ciente disso e à medida que você vai tendo mais intimidade com o cliente, que ele vai estar ali mais tempo com você, o calendário volta com cada vez menos correções e com muito mais aprovações. Isso é normal e é legal que você sinalize para o seu cliente que os primeiros meses são sempre difíceis mesmo, porque são de adaptação. Porque às vezes ele pode se desesperar e dizer, putz, estou aqui tendo um puta trabalho para corrigir e tudo mais, não quero isso mais. Sinalize para ele que você está conhecendo agora, que você está se ambientando e que a tendência é que você vá melhorando. Isso vai dar muito mais confiança para ele. Então é isso sobre a montagem, a gente faz tudo lá no Trello. Depois a gente vê qual vai ser a metodologia de envio, né? Se a gente precisa enviar pelo Word, a gente pega tudo que foi postado lá no Trello e a gente leva para o Word. Se for no Trello, já continua lá do jeitinho que tá, com as etiquetinhas certas.